presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Uma boa noite, irmãos e irmãs. Estamos começando mais um Família em Foco. No programa de hoje estão recebendo nossos irmãos Neide e Genilson, que fazem parte da Pastoral Familiar, do grupo ECC e também são ministros da Eucaristia. Genilson e Neide, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Neide. Boa noite, Genilson. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Boa noite, Júnior. Boa noite, Adriana. Obrigado pelo convite. Iniciamos o programa de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, que estão nos assistindo no programa de hoje, queridos irmãos também, Neide e Genilson, hoje a gente vai tirar uma passagem que está em Mateus, capítulo 25, e versículo de 14 a 30, que foi exatamente a passagem que nos foi falada na última missa de domingo, e que nos chamou muita atenção. Por fazermos parte de uma igreja, de um movimento, e isso aí nos conta muito numa questão de trabalho, de desenvolvimento para a igreja. Então ela diz o seguinte: será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2, mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos, aproximou-se e apresentou outros 5. O senhor disse-lhe: confiaste 5 talentos, eis que outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem, regozija-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe o senhor, seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. Veio por fim o que recebeu 1 só talento. Senhor, disse-lhe: sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e a minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe esse talento e dai ao que tem 10. Dá-se-á ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julgar ter. E esse servo inútil jogai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, hoje, nessa passagem, e nós vivenciamos essa passagem na última missa, no Evangelho do último domingo, e ela fala exatamente isso, Neide e Genilson, que nós que participamos da igreja, Deus nos dá muitos talentos para que a gente possa administrar para Ele. Isso aí a gente começou lá de trás, quando nós fomos convidados pela primeira vez para participar de um grupo de oração, e vocês também, quando foram chamados. E hoje vocês têm uma vida assim, muito mais envolvida com a igreja, não só nas pastorais, no ECC, como também trabalho na parte também nas paróquias. Então isso aí é muito importante. Então eu gostaria que vocês passassem para nós como tem sido isso para vocês, como foi essa oferta que Deus nos deu com o talento, e como vocês, com perseverança, pôde multiplicar isso na vida de vocês, da família de vocês e da nossa própria igreja, Olha só, é muito difícil a gente falar
uma coisa quando a gente não conhece, né? E a partir do momento que começamos a fazer parte da igreja, de vir à missa e prestar muita atenção nos rituais da missa, né? Que é uma coisa muito linda, a gente começa a ficar mais assim interessado, a gente consegue prestar mais atenção, né? E quando nós fomos convidados para fazer o SCC, até então nós não sabíamos direito o que seria, né? Foi até na época do padre Maxwell que fez o convite, e daí nós aceitamos a fazer o encontro, e foi muito bom, sabe? Porque a gente vinha à missa por vir, né? É uma obrigação de ir à missa ao domingo, e sem aquela coisa de que, poxa, eu tenho que ir porque eu tenho que ir à missa, né? Não é porque é uma obrigação, né? Porque a gente estar dentro de um templo sagrado é muito bom, porque nós somos a igreja. E se nós somos a igreja e não perseveramos, então não adianta de nada a gente, né, tentar seguir a Deus sem vir à missa. E foi muito bom esse encontro que nós fizemos, né, Genilson? Nos uniu muito em oração, e com o tempo que a gente estava no SCC, fomos convidados para poder fazer parte, né, do G5, né? Sim. Foi um G5 muito bom. Formamos uma família, né? Uns casais muito bons que fizeram parte do G5 com a gente, que nos deu muita força, porque ser G5 não é ser só eu e Genilson, entendeu? Que somos coordenadores, ou aqueles outros casais que estão ali. Nós, como G5, como coordenador de qualquer equipe, temos que ser nós, né? Não podemos ser eu fiz, eu consegui, porque aí não vai para frente, né? Não dá certo. E graças a Deus, quando nós fomos coordenadores do SCC, os casais que estavam ali com a gente foram muito bons, muito prestativos, e tudo que eles conseguiam também, eles falavam, sabe? Tentavam se comunicar um com o outro e chegavam até a mim, no Genilson, né, Genilson? Sim. E daí a gente conversava, a gente colocava tudo na mesa, e assim, se um não concordasse, aí acabava ali mesmo. Tentava entrar em acordo para tudo dar certo. Mas também vimos que precisa de muita oração. Muita oração, né? Muita oração. Neide. E o também que me chamou muita atenção em você foi a sua humildade, né? Porque Obrigada. é o que você falou, não tem que ser equipe, né? É equipe. É equipe. Né? E você sempre com seu jeitinho, né? Com humildade, sempre conversando. Isso aí me chamou muita atenção em você. Obrigada. E o interessante desse encontro, né, já até falamos aqui anteriormente, que nós ficamos afastados muitos anos, né, do SCC. E nós voltamos exatamente quando vocês, né, estavam pegando a coordenação ali. Foi aquele SCC, foi um SCC maravilhoso, como vocês falaram aí. Tinha uma equipe assim muito homogênea, né? Uma equipe que realmente trabalhava em comum, né? Sim. E graças a Deus foi assim fantástico. E a gente poder, né? E a gente teve uma alegria muito grande, né? Dizendo assim, Adriana e eu, porque nós ficamos muito tempo afastados, né? Ficamos bastante tempo afastados. Então, ou seja, chegar num momento como aquele, né? Já adentrar novamente, né? Nesse encontro. E daí a gente conseguir compartilhar, né? No servir, né? Uhum. Tendo uma equipe daquela forma. Então, aquilo foi muito bacana pra gente. Então, assim, a passagem, o que ela nos fala aqui é exatamente isso. Deus nos deu essa condição, né? Deu essa condição a vocês, né? De estar na liderança e poder devolver esse talento, né? Multiplicado, triplicado talvez. Sim. Porque ali foi um momento, né? Crucial de quê? De dar aquele levante novamente no SCC, não foi isso, Genilson? É isso, Júnior. Que os talentos Deus deu para nós, seres humanos, né? Que é pra gente, às vezes eu até fico refletindo, né? Aquelas 3 letrinhas que tem no Evangelho, ide.
Deus nos confia, nós seres humanos, a ir ao encontro do outro, a levar a sua mensagem que Ele deixou para que nós prosseguir evangelizando aqui na terra. Sim. Como Ele discipulou, né, os 12 discípulos, e essa missão continua, e é com os talentos que Ele nos deu. Mas muitas das vezes nós somos aquele que ganhou só um talento, às vezes o medo, né, de não conseguir falar a palavra de Deus, Sim. de não conseguir, De ficar a nervoso. vergonha, né? Segurança. Aí a gente acaba escondendo esses talentos que Deus nos deu. Mas hoje a gente, graças a Deus, a gente se pega muita oração e Deus vai nos dando coragem. Às vezes também o Padre Paulo, quando chamou a gente nos convidou, né, para o ministério de ministro, até a gente falou, padre, não dá, a gente com aquele medo. Falou, não, dessa vez não tem jeito, vem pra cá. Toma mais um talento aí. Toma mais um talento. Aí a gente com aquele medo, meu Deus. Aí eu passei a noite toda acordado, preocupado, meu Deus, sou um pecador, como eu vou arrumar o corpo de Cristo? Eu ali na Santa Missa, junto com o nosso padre, levar que às vezes a gente pensa que quando a gente levanta do banco, que é nós que estamos indo ao encontro de Jesus, mas é Jesus que está indo ao nosso encontro. Então isso é uma responsabilidade muito grande, assim, para mim, como ser humano, como um pecador que ainda estou aqui na Terra, né? Até o último dia que Deus me der essa oportunidade de estar aqui, eu vou ser um pecador, que nós somos fracos. Então nós não podemos desistir de Deus. Nós temos que sempre procurar estar em união, levando a palavra mesmo com esse medo, mas tentando evangelizar, que Jesus quer de nós. Que nós continuamos a missão dele aqui na Terra. Sem dúvida. Isso aí é uma coisa que conta muito, né? Porque às vezes as pessoas, a gente tende muito a ouvir essa questão, muitas vezes na igreja, muitas vezes por questão até de ignorância de certos irmãos. Por exemplo, assim, fulano só acumula funções, né? Fulano tá aqui, tá ali, tá lá, tudo bem. Tem coisas também que a gente não pode, né, pegar a responsabilidade de fazer. Por quê? Quando você faz algo para Deus, você tem que fazer integralmente, né? Igual vocês, por exemplo, né, deixaram o serviço de vocês hoje, né, passamos por um mau tempo, né? Então, ou seja, às vezes acontece de a gente chegar numa condição, né, de ter que ir ao encontro de Deus, ao encontro da sua obrigação, e às vezes por dificuldades, né? Às vezes por atraso de serviço, que a gente tem uma vida corrida, mas tem aquela obrigação de servir servir com amor, com amor, né? exatamente. Então, ou seja, quando a gente acumula funções, é exatamente o que a palavra vem dizendo hoje, né? Deus vai te dando aquele talento. Como você falou aí, padre, como é que eu sou digno de pegar um ministério e tal? Então, ou seja, o padre fala assim, não, toma, é seu, Genilson. É verdade. E a partir do momento que a gente pega esse compromisso com Deus, né, de estarmos aqui no altar santo, porque o altar é santo, né? Então, é um compromisso muito grande. Então, a gente fica ali em cima no altar para poder servir a Deus, que a gente está ali servindo. Nós não estamos ali atuando, nós estamos servindo a Deus. Então, servir a Deus é uma responsabilidade muito grande. Porque a partir do momento que a gente pisa no altar para poder servir a Deus, se eu não fico nervosa, então já não tem mais graça, entendeu? Não é o Espírito Santo que está ali para nos conduzir. Aí eu vou achar que eu sei tudo, eu sei muito, e nós não sabemos nada, né? Exatamente. Então, o Espírito Santo que está ali no meio de nós, que nos deixa muito nervosos ali em cima, mas é com muito amor e é com muito carinho. A partir do momento que a gente sobe no altar santo, a vida da gente se transforma. E a gente, por nós mesmos, a gente começa a perceber
que a gente tem que ter mudanças na nossa vida. Temos que ter mudança. Então, mudou muita coisa na nossa vida depois do SCC, depois que entramos na pastoral familiar e agora como mestre, né? Então, mudou muito. Mudou muito. E acabam sendo mudanças naturais, né? Naturais. Nem pressão, nada disso não. Você Sem pressão. começa a se enquadrar numa condição diferente, né? Isso aí. A gente, não que nós somos proibidos a fazer qualquer coisa, que não. Que nós podemos sair, podemos conversar com nossos amigos, nós podemos nos divertir, mas nós sabemos até onde. A gente fica assim, nos controlando, porque a gente tem que saber até onde nós podemos ir, né? Porque a partir do momento que você está ali em cima, então são outras pessoas que estão te vendo e começam a te ver com outros olhos, né? Então a gente tem que realmente se policiar, se ficar, né, mais recluso e também muita oração. Isso aí que você está falando, Neide, até mesmo nossos irmãos, né, que nos veem, falar assim, mas estranho, a Neide, Genilson, Adriana, Júnior, lá dentro da igreja é uma coisa, tá aqui fora, fazendo. Então a gente tem que ser exemplo, né, lá fora, para os nossos irmãos, porque senão, se a gente que é de igreja não estiver dando esse exemplo para eles, aí tudo fica muito mais complicado, né? Fica tudo mais difícil. Eu sempre falo, já falei isso até no programa anterior, que a gente tem que ser igreja a partir do momento também que a gente sai daqui. Lá fora a gente tem que mostrar para os nossos irmãos o que a gente é de verdade dentro de uma igreja, né? Isso aí. Eu penso sempre que a gente sempre tem que ter isso na consciência, né? Tudo posso naquilo que nos convém, né? Então, ou seja, se você está ali... Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Exatamente. Isso aí. Então, ou seja, quando a gente está no local, né? Que a gente vê que ali não é pra gente mais, né? Você está ali com certos amigos, né? Os amigos estão ali, né, tomando sua cervejinha, né? Sim. Ali com tranquilidade e tal. De repente surge alguma coisa que, bom, já não é para aqui já mais, não é muito pra agradável, nós, né? Não tá agradável. Então, ou seja, você se retira daquele local porque já não é mais né, aquilo que você compactua. Nós tivemos um assunto desse até com uns amigos nossos, né, um tempo atrás, e eles nos cobraram assim, mas vocês não participam mais com a gente. Não, bom, peraí. A gente hoje já tem uma outra forma de ver, uma outra forma de seguir, uma outra alinhamento. Visão, né? Mas é errado. Não é errado, mas calma. Mais na frente vocês vão ver o que é isso. Isso. E passou um tempo, eles conheceram o ECC. Conheceram o ECC. Que bom. Fizeram o ECC e se tornaram um tempo depois coordenadores do ECC. E nós voltamos a nos conversar um tempo depois. Pergunta se eles acharam que a gente fez anteriormente foi certo ou foi errado. Eles disseram, verdade. bem o que vocês falaram. É verdade. Então essa mudança natural que você disse aí, ela vai. Ela vai. Começa a fluir, né, na vida da gente. E realmente tem outras pessoas que começam a nos ver e falar, nossa, como eles mudaram, eles não conversam mais com a gente, eles não saem mais com a gente. Mas não é isso, não é porque nós não gostamos da companhia da pessoa, né? Mas tem certas coisas que realmente, né, não é mais pra gente. Mais, né? É verdade. E é muito bom estar dentro da igreja, é muito bom servir a Deus. É muito bom. Maravilhoso. Aconteceu um fato interessante, né, comigo há um tempo atrás. Eu tinha saído do serviço e parei num barzinho com os amigos, né, do pessoal que trabalha comigo mesmo. E aí eu até falei com a Adriana quando eu cheguei em casa, como é que Deus te coloca em certas coisas? Porque ali Deus não está presente. Eu não vejo dessa forma, né? Sim. Você tem que levar Deus onde você for, desde que você consiga, né? Aquilo que a gente falou anteriormente, saber onde é o momento exato de entrar e o momento exato de sair. Isso. E estávamos ali e de repente chegou um amigo nosso, né? Muito amigo meu. Ele, por me ver, ele teve a liberdade de conversar comigo sobre a vida particular dele, né? Do nada, ele chegou, Júnior, eu considero tanto você, acho uma pessoa tão bacana. E começou a falar sobre a vida dele. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei assim, eu cheguei em casa e falei, Adriana, como Deus usa a gente, até num ambiente como esse. Porque se eu não estou ali, quem ia poder conversar com ele? Isso. Quem ia poder dar essa resposta para ele? Então a gente não tem que se negar em alguns pontos, porque é ali que a gente vai buscar. Com certeza. A palavra que eu disse a ele, com certeza, ele mudou. Porque ali você evangelizou. Exatamente, você vai num ambiente Isso. que ele está, que não é seu. E ele fala assim, bom, se você está aqui, é porque eu também não estou muito errado. Claro. Vamos dizer assim, né? Não tá me julgando, mas eu preciso passar desse momento que eu estou aqui para o seu lado. Isso aí. E eu demonstrei para ele que a minha vida do lado de cá é muito melhor do que ele está passando do lado de lá.
Com certeza. Então, às vezes, a gente acontece isso, né, Genilson? Os amigos nossos que a gente tem, que nós tínhamos anteriormente, que a gente deu um passo adiante, né? A gente está mais, né, mais envolvido com a questão da igreja, tem essa consciência e eles talvez não tenham. Então, é o momento da gente poder passar para eles essa condição. E você não estava ali à toa, você não foi ali à toa. Foi Pois é. Deus que te levou ali. É o que eu depois eu fiquei pensando nisso aí. Com certeza. É que Deus não nos proíbe, né, ô Júnior, da gente nos divertir, né? Mas a gente tem que a palavra de Deus, ela não fala que é assim proibido assim a gente tomar uma cervejinha. A gente vai encontrar na palavra de Deus que é assim proibido a gente se embriagar. Aí, então a gente tem que ver até o momento onde que a gente pode tomar 2 copinhos, 1 copinho, ou até 1 ou 2 cervejinhas. Isso não é proibido. Deus não... Nós não vamos estar pecando por causa disso. Mas desde o momento que eu assim tomava a cerveja, aí todo mundo parava, a Neide começou a cobrar de mim. Todo mundo para, você não, você continua. Mas há 3 anos atrás, Deus vinha tocando no meu coração, para. E eu continuando. Agora hoje, graças a Deus, já vou para 8 meses sem um propósito que eu fiz com Deus de parar. E graças a Deus é difícil. Mas através da oração a gente vai vencendo. Hoje já estou há 8 meses sem tomar uma cerveja. A gente sai com nossos amigos, toma uma água e vamos embora. Tem que ser assim. Para Deus, a gente, se Ele está chamando, pedindo, tocando no nosso coração, que é para a gente deixar certas coisas, a gente tem que obedecer. É verdade. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Até uma certa... Vamos levar um pouquinho o grau de polêmica, né? Porque muitas vezes, às vezes a gente é cobrado nisso aí, infelizmente. Por a gente fazer parte de uma igreja, as pessoas acham um cúmulo, né? Você tá, de repente, num momento como esse, tá lá num aniversário, numa confraternização, fazendo uso de uma cerveja ou de outra cerveja. Mas é aquilo que você falou, nós temos que saber começar e saber terminar, saber parar. O momento não é esse, né? Então, ou seja, temos que ter essa condição, porque às vezes, Genilson, não é só nós esse problema, é para os nossos filhos também, para as pessoas que nos cercam. Então ficaria muito ruim você não ter aquele controle, né, nessa questão, não só da bebida não, do cigarro, né, que muitas pessoas não veem dessa forma. Às vezes a ignorância, verdade. Né? Porque às vezes o cara não bebe, o cara não fuma, mas é um ignorante, né? Não sabe a hora de respeitar o próximo, a esposa, um filho. Então tudo isso aí tem que ser revisto. Com certeza. E o caminho é esse, a oração, né? A entrega. Então não adianta só designar, porque fulano bebe, porque fulano fuma. Não. Tem muitas coisas que as pessoas têm que ser lapidadas, claro, não é isso? Claro. E nós não estamos aqui para julgar, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Só quem pode nos julgar é Deus. Então nós estamos aqui para ajudar um ao outro, né? Não para julgar. E também muita oração e muito jejum, né? Quando a gente quer, quando a gente tem que perseverar, a gente tem que jejuar, né? Exatamente. A questão dos filhos que você disse aí, que eu não, assim, não sou muito de ir assim a botequim. Às vezes quando a gente não tinha um canal de assinatura, aí eu sempre ia para ver o Flamengo jogar. Mas eu era mais assim de tomar uma cervejinha em casa. Mas sempre as minhas filhas pequenininhas via ali eu tomando a cervejinha, logo, papai, me dá um golinho aí, papai. Mas eu nunca falei com elas assim, que eu não ia dar. Colocava lá no chão, a mãe delas até ficava brava. E às vezes eu tomando uma cerveja, as minhas filhas vendo eu tomar ali, eu falar, vocês não podem tomar, ali eu vou começar a criar um atrito com as minhas filhas. Que a proibição, os jovens, eles gostam assim de um conflito.
E vai começar um conflito dentro de casa. Por que meu pai pode tomar uma cerveja e eu não posso? Às vezes ela pegava, aí ficava assim, mamãe. Aí saía. Realmente. Graças a Deus hoje, elas não são assim, tomam até um pouquinho, mas não são de beber. Graças a Deus. São muito tranquilos. Isso aí é muito importante, né, Nilson? A gente tem que ter esse cuidado, esse exemplo. Porque hoje, infelizmente, né, de vez em quando a gente conversa muito com a parte jovem aqui no programa. E a parte jovem hoje está muito complicada, né? A parte jovem hoje, de bons exemplos tem muito pouco, de maus exemplos tem muito, né? E vocês, por exemplo, né, que já estão aí com uma filha casada já, graças a Deus. Sim, sim. Como foi essa condução, Neide? Né, nossa, acho que é todo um orgulho muito grande os pais pegar uma filha, né, e levar no altar. Isso aí é maravilhoso. Essa condução, qual o exemplo aí que vocês têm? Existe um modelo? Olha só, eu nunca proibi elas de namorar, porque eu conversava muito com o Genilson quando elas eram mais novas. Realmente, nós que somos mãe, né, Adriana? A gente tem um ciúme danado. Fala não. Então eu tinha muito ciúme. E pai não tem não, Genilson? Tô vendo isso. Aquela foice amolada atrás da porta? Sim, também, né? Mas eu sempre fui muito amiga delas, entendeu? Então, eu nunca falei para elas, vocês não podem namorar. Porque eu queria que elas me contassem tudo, entendeu? Porque, claro, não vou falar que elas são santas, que elas vinham pra rua e não namoravam. E quem não faz isso? Quem não faz, né? Adolescente, você sabe, né? Mas elas vinham, às vezes ficavam com algum rapazinho, mas quando elas chegavam em casa, elas ficavam assim, mamãe, eu tenho uma coisa para te contar. E eu ficava, já sei, se vocês saíram, então pode ir falando. Pode ir falando, não me esconde nada, porque se eu descobrir pela boca dos outros, aí não vai ficar bom o negócio para vocês. E daí elas sempre me confiaram, sabe? Sempre, mamãe, fiquei com fulano e tal. Mas, claro, tudo, eu falava, olha, não pode ficar indo para lugares que não devem. Sentam na praça, conversam com os amigos. Se tiver de namorar, me conte, entendeu? Então, assim, foi até a Tatiana arrumar um namorado mesmo, firme se casar. Quando ela falou que queria se casar, eu fiquei muito nervosa, porque tinha pouco tempo de namoro. Se conheciam já há algum tempo, né? Ele conheceu ela quando ela era bem mais nova, e ele já era mais de idade um pouco, mais de idade no modo de dizer, que também é novo. Mas depois começaram a se conversar, porque você sabe esse negócio de internet, né? Esse negócio é WhatsApp. Acelera bem as coisas, né? Nossa Senhora, muito. E aí eles conversaram e de início eu não queria. Mas Deus sabe todas as coisas. A gente não escolhe marido para filhos, né? Então, ela conheceu, conversou, e daí ele pediu para ir na minha casa para conversar comigo e com o Genilson. Aí eu falei, bem, se já está pedindo para vir aqui em casa conversar, então porque quer... A coisa tá séria, né? Quer um compromisso de verdade. E daí ele conversou, falou que, olha, dona Neide, sou Genilson, que eu gosto da filha do senhor, gosto muito, e eu queria uma coisa mais séria com ela. Porque como eu trabalho, tem vezes que estou num lugar, tem vezes que estou em outro, eu queria namorar para casar. Eu falei, mas, gente, tem pouco tempo de namoro, né? 5 meses apenas, quando eles resolveram se casar. E daí foi muito rápido, foi uma correria. E eu não queria e falava para eles assim, vocês têm que se conhecer mais. Se conhecer para ver se é isso mesmo que vocês querem. Porque vida a dois não é fácil, né, Genilson? Que vida a dois não é fácil. Não é qualquer briguinha que vocês vão... eu vou embora para minha casa. Né? Não é bem assim. Porque casamento é uma coisa séria. Quando você jura
fidelidade, jura amor ali no altar, então tem que ser para a vida toda, né? E daí eles falaram para mim, tem gente que fica junto 10 anos, 5 anos, 3 anos, casam e não dá certo. Quem sabe, a gente com pouco tempo de namoro, se a gente se casar, pode dar certo. Eu falei, não, eu não quero que vocês se casem assim, pensando que pode dar certo, né? Mas daí você sabe esses jovens como que são. E o Luiz começou, olha, dona Neide, eu vou ser transferido para mais longe. Então, não vai ficar legal a Tatiana aqui e eu longe. Como que a gente vai se falar só pelo celular? Então, não vai ser legal. Eu peguei e falei assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Mas como a gente tem um bom pastor, né, na nossa paróquia, então vim, conversei com ele, contei toda a história e ele me deu o conselho, né, e falou, se é da vontade de Deus e se é da vontade deles, então deixe que eles sigam a vida deles. E daí foi aquela correria, 7 meses eles se casaram, com 7 meses de namoro, foi para arrumar tudo na correria para poder se casar. E daí deu certo, graças a Deus, se casaram, moraram um tempo no Rio de Janeiro, né? E agora ele foi transferido para Manaus e eles estão lá em Manaus. Mas a saudade é muito grande. Saudade é muito grande. Né, ela está falando de 7 meses aí, fez lembrar meu pai, né, Júnior, que te deu 6 meses para namorar, noivar e casar. O meu sogro me deu 6 meses. Falou, tá bom pra você? Eu falei, tá ótimo, 6 meses tá ótimo. Dá pra arrumar. Dá pra rir e chorar. Dá. Não, só pra rir, né? Os 6 meses que ele me deu, eu falei 6 meses pra tentar dobrar. Eu falei, bom, 6 meses eu já consigo dobrar ele. Não casar com ela. Então 6 meses pra poder dobrar ele, entendeu? Mas ele não se ligou na época, Genilson. Então você tá bom pra você? Eu falei, tá ótimo. 6 meses dá pra dobrar. 6 meses deu 6 anos e meio. Então, se a gente for ver pelo contrário da situação, né, Adriano? Nós tivemos 6 meses e casamos com 6 anos e meio. E hoje estamos com quantos anos de casado? 15 anos de casado. Muito bom, né? Então, ou seja, um extremo diferente do que a filha Neide viveu, né? Que pode também tranquilamente usar desses 6 anos que poderia estar namorando, né? Como casados, né? Como um sacramento maravilhoso que é do matrimônio, e Deus vai abençoando, e o mais importante é que eles não se distanciam de Deus. De Deus. Né? Eu acredito que eles devem estar participando lá também, né? Lá tá muito difícil ainda, né? Devido à pandemia, né? Devido à pandemia. Mas não que a gente não cobre. Sim. Todas as vezes, todos os dias eu falo com ela, entendeu? Todos os dias a gente cobra. Mas eu tenho fé que um dia eles vão ainda, entendeu? Mas tudo tem a hora certa, né, Adriana? Sim, tudo com tem certeza. a hora certa. Eles não deixam de rezar, eles não deixam de ler a Bíblia, eles estão sempre ali fazendo o estudo da Bíblia, então já é uma coisa mais tranquila. Já é entendeu? Muito tranquilo. Muito tranquilo. E sendo que o meu medo maior dela sair de perto da gente, porque quando ela entrou na fase da adolescência, de 14 para 15 anos, ela começou um problema tão sério que, assim, nos assustou muito. E nessa época, nós tínhamos o conhecimento da palavra e tudo mais, graças a Deus. Não éramos ainda ministros, mas a gente já tinha uma vida em oração. Você diz questão de rebeldia. Adolescência não, graças a Deus, ela nunca foi uma menina rebelde, assim. Só que, você sabe, eu acho que da transição de criança para adolescência, aquela confusão. Aquele síndrome de pânico, uma ansiedade. Ela teve uma ansiedade que foi muito forte, gente, foi muito forte. Eu não gosto nem de me lembrar, entendeu? Então, o nosso medo maior, né, Genilson, era dela sair de perto da gente por conta disso. Porque ela, de madrugada, acordava chorando muito, com falta de ar, muita dor no peito. Teve uma vez que o quarto delas, como era mais distante do nosso quarto,
Tainá chegou no nosso quarto, batendo na porta muito forte. Eu acordei assustada, minha irmã está passando muito mal. Aí saí correndo, chamei Genilson, Tatiana está passando mal. Quando chegamos no quarto, ela estava tipo assim, ela estava sem ar. E eu perguntava para ela não conseguia responder. Ela só falava que batia-se no peito e com uma respiração muito ofegante, sabe como? E a gente ali, e eu muito nervosa. Eu sou muito nervosa. Para a doença, eu sou bem fraca, sabe como? Eu me assusto, eu fico muito nervosa. O Genilson, com essa calmaria dele, graças a Deus, ele é muito calmo. Ele tentava acalmar eu e tentava acalmar a Tatiana. E a Tainá também, que é minha filha mais velha, também muito tranquila, graças a Deus, tentava me acalmar e tentava acalmar a Tatiana também. E ela batia muito no peito e, de repente, ela desmaiou. Então, eu tomei um susto muito grande. Fiquei muito nervosa com aquilo. E o Genilson a pegou nos braços e chamava. E a Tainá ligando para um taxista que a gente tem de muita confiança, que é o Sr. Josué. E nos trouxe para a casa de saúde. E dali começou. Desse dia já começou. Ela passava mal quase todas as madrugadas. Ela sentia muitas dores no peito, dores fortes. Ela tinha muita falta de ar, muita dor na nuca, muita dor de cabeça. Aí começamos a levar o médico a fazer alguns tratamentos, né? E aí até o Dr. Carlos, que atendeu ela lá na Santa Mônica, começou a pedir os exames. E daí nós começamos a fazer exames e os exames não davam nada. Fizemos tomografia, fizemos eletro, fizemos todos os tipos de exame. E não dava nada. E daí ele conversou com a gente e começou a falar, olha, ela está com um síndrome do pânico, uma ansiedade muito forte. E alguma coisa, eu não sei explicar se aconteceu alguma coisa no colégio, porque ela não comentava com a gente, sabe? Ela não comentava isso com a gente. Mas você tirava isso dela? Porque assim, é muito importante esse diálogo, né? Sim, da família sim. Conversar, tentar acalmar o adolescente, porque a confusão na cabeça deles é muito grande, sim. essa transição, né? Fica difícil pra gente também, como pais, né, entender a cabeça deles. E eles também, eles entram em conflito. Por isso que é muito importante, né, o diálogo. Os pais têm que ficarem atentos a essa situação. Sim. A gente conversava muito, né, Genilson? Conversava bastante com ela. Muito com ela. Eu perguntava para ela o que estava acontecendo, se tinha acontecido alguma coisa no colégio. Ela falava que não tinha acontecido então, Neide, mas nada. aí quando acontece uma situação dessa, estou falando isso para nossos amigos, nossos irmãos, né, em casa, para ficarem atentos a isso. Porque numa situação dessa, quando a gente não consegue resolver, é muito importante uma direção espiritual, né? Sim, um padre, com certeza. ou às vezes até mesmo um psicólogo, né? Fazer uma terapia. Hoje em dia, eu já consigo falar com mais tranquilidade no assunto, né? E na época eu ficava muito nervosa, eu não conseguia ficar perto dela quando ela passava mal, porque o meu medo dela morrer era tão grande, de eu perder minha filha, que eu não ficava perto dela. Então, mas muita oração, Genilson fez muita oração, eu também rezava muito. E muitas pessoas aqui da igreja, quando descobriram, começaram a fazer orações para ela, entendeu? Muito jejum, a gente fazia muito jejum. Então, foi com muita oração, eu tenho fé que foi com muita oração que nós vencemos essa batalha, com certeza. E um médico, tive que fazer um tratamento com ela muito sério em Itaperuna, fiz um tratamento com ela muito sério em Itaperuna, mas eu tenho certeza que foi Deus que curou minha filha, né? Muita oração e com o pai que ela tem, que é maravilhoso, esse homem, gente, aqui, ó. Sem brincadeira, é sem palavras mesmo o que ele fazia quando ela passava mal. Ele ficava o tempo todo perto dela, conversando, tentando acalmá-la, e eu já mais distante, com um terço na mão. Eu ficava rezando mais de longe
E muitas orações de amigos, família, os meus parentes todos, entendeu? Então, família, né, é a base de tudo. Então a gente se apega na família numa hora dessa. E eles rezaram muito, pediram muito. E com muita fé, graças a Deus, Deus a curou. Né, Genilson? Mas a melhora dela começou mesmo depois, quando o Padre Gervásio fez uma visita na nossa casa. O Padre Gervásio e o Padre... Fugiu da minha memória, de Miracema. Do Padre de Miracema? Tá sempre... Padre Mateus, não? Não. O padre até que participou do SCC, ele ia lá dar a comunhão. Gente, como fugiu. E com essa visita, Aí depois que eles foram na nossa casa, visitaram, graças a Deus as coisas Começaram a fluir. Ela começou a melhorar muito depois da visita deles. A gente levava muito à igreja, pedia aos padres para rezar, fazer oração, entendeu? E com isso, eles perguntaram se podia ir na nossa casa, a gente falou que sim. Então recebemos de braços abertos, graças a Deus. Eles foram lá, rezaram, deixaram água benta. E foi muito bom, graças a Deus, e com as orações dos nossos irmãos. é muito importante isso que vocês falaram agora há pouco, porque há um tempo atrás houve uma homilia do Padre Paulo, que ele falava exatamente isso. Que há muitos irmãos nossos de igreja, que às vezes acontecem algumas tribulações, eles partem para outros métodos que não são a oração. Né? Então, ou seja, se a gente tem fé na nossa igreja, na nossa religião, né? E na nossa oração, por que nós vamos correr para outras coisas que não tem que ser feito? Então, ou seja, vocês perseveraram na fé, na oração, sim, né? Acreditaram que isso poderia mudar a vida de vocês. Deus, né? Vamos pensar dessa forma agora, depois desse testemunho. De repente pegou lá o... Como é que chama o seu genro? Luiz falou assim, você vai ser... Você vai lá e vai pegar aquela menina e vai se casar com ela. Então, ou seja, pode ser uma entrega, porque nada, você pega alguns pontos, né? Vamos pegar os pontos. Primeiro, essa tribulação que ela passou, depois um namoro repentino, um casamento mais rápido ainda. Sim. Então, e hoje se vive super bem, graças a Deus. Então, ou seja, são entregas que vocês foram fazendo através da oração, sim, e as coisas foram acontecendo. E eu acho que isso aí, a gente sempre confiar, né? Confiar em Deus. É confiar em Deus. Foi até em 2017, né, quando a gente estava até com dificuldade de encontrar local para o encontro. Ela fez um encontro de jovens lá no CEP. A gente, ao momento, até se quando eu lembro, eu me emociono lá em casa, né, que ela chegou, papai, eu sonhei com as duas Maria. Elas falaram que o senhor pode ficar tranquilo. O pregador fez e falou sobre o jejum de Maria, às quarta-feira, que é de pão e água. E ele fala também que é para rezar o rosário todos os dias. Aí que foi o momento que eu comecei a fazer o jejum às quarta-feira de Maria e rezar o rosário completo, né? Que são os 4 mistérios. Aí que as coisas também começou a se abrir pra gente. Aí já começou, não, vocês podem usar a sala, mas só não pode usar a cozinha. Eu falei, Neide, pode ficar tranquila que a gente vamos conseguir. É verdade. Desse momento, as coisas se abriram também para aquele encontro pra gente, através do sonho dela com as duas. Com as duas Maria, né? Com Nossa Senhora. Com as duas nossas. É o coração de Sagrado Coração de Maria, né? Sim. Diz ela que viu a Nossa Senhora com o coração e a outra Maria, ela não soube explicar. Do lado as duas Marias, falando que era para nós ficar tranquilo, que tudo ia dar certo. E a partir desse momento, as coisas começaram a fluir para aquele encontro. E assim, o Genilson se emociona muito também, mas foi que nós conversamos
com o nosso G5, falamos que a gente tinha que Rezar mais. Buscar mais. Vir mais ao Santíssimo, fazer jejum, e que aí começamos os outros, né, que participavam com a gente, que é a Eurides e Gilberto, a Deise e o Neguinho, o João, que já não está mais entre nós, infelizmente, né? E a Orzeni. E assim foi, entendeu? A gente começamos a rezar tanto, Luciana e o Clésio. A gente pedia, era uma entrega tão grande, sabe? Graças a Deus. Começamos a fazer o jejum, começamos a participar mais, a vir mais no Santíssimo, que aí as portas começaram a abrir, começamos a ter mais confiança e o encontro começou a sair, graças a Deus. É por isso que a gente fala, nós já saímos de um encontro bem mais renovado, graças a Deus, né? Bem fortalecidos. E com isso a nossa fé vai aumentando, a nossa certeza que Deus está do nosso lado, que é tão bom, é tão grande, a gente sente mesmo a presença de Deus do nosso lado, que nós acreditamos que nossa filha foi curada através de Jesus mesmo, e hoje ela nos surpreende a cada dia mais, porque ela não ficava sozinha dentro de casa. Neide, porque é muito importante, a batalha espiritual é muito grande, né? Sim. A gente trabalha com família, e então, assim, por isso que a oração é muito importante. Sim. No que você está falando aí, está sempre buscando a Deus, está sempre indo ao Santíssimo, fazer jejum, né? Uma vida de oração sempre. Sim. Perfeito. Eu acho que a gente, com certeza, a gente tem muito, né, a agradecer a Deus sempre em nossas orações, pelos bens que eles têm nos proporcionados a cada dia, né? E ele sempre, né, nos dá algo a acrescentar por ele, e a gente tem que estar sempre buscando acrescentar cada vez mais. Neide e Genilson, estamos chegando ao fim do programa, né? A gente, com certeza, ficamos muito emocionados com o testemunho. A gente, confesso, não sabia desse testemunho. Até de Nossa Senhora já tinha ouvido falar, mas acho que é muito importante. Foi muito importante para os irmãos, né, de casa, saber que nós, mesmo atuantes na igreja, passamos por muitas tribulações. Com certeza. E é muito importante estarmos sempre de frente com a situação, sempre fortes e fortalecidos. Então eu quero, né, em nome do programa, agradecer mais uma vez pela presença de vocês, que Deus possa abençoar vocês muito, que vocês possam continuar sendo esse casal exemplo para nós, de humildade, de entrega, né, de busca cada vez mais. Que Deus possa abençoar a sua filha, né, recém-casada, abençoar a outra também, que vai em busca também desse sacramento. Sim, com certeza. E dizer que estamos aí de portas abertas, né, sempre quiser participar conosco. Então, gostaria que vocês dessem a consideração final de vocês aí. Bem, nós que agradecemos a confiança, né, de estarmos aqui, conversar com vocês um pouco, contar um pouco de nossa história, da nossa vida, né, que não é fácil, mesmo para a gente que está na caminhada, que estamos na caminhada, né, não é fácil, temos muitas tribulações. E com isso, nessas tribulações, a gente tem que ser firme, ser fiel, né, estar sempre em oração, sempre em jejum, né, fazendo sempre nossa penitência, e com isso nós vamos vencendo. Nossas filhas são maravilhosas, graças a Deus. Eu não costumo dizer que eu tenho 2 filhas, eu costumo dizer que eu tenho 4 filhos. Exatamente. Porque os genros acaba sendo filho nosso também, né? Dona Marlene e seu Tainha falaram a mesma coisa no programa. Porque... estiverem assistindo, eles vão falar, lembraram de mim. Sim. Beijo pra você. Porque... são filhos nossos, porque a gente acaba se preocupando, né? Também, então a gente acaba rezando por eles todos os dias, pedindo a Deus, agradecendo a Deus por eles fazerem parte da nossa vida, né? E que a gente consiga ser exemplo para eles na fé, né? Amém, na caridade, amém. Na fé. Amém sempre. Amém. E você, Genilson? Agradeço por essa participação aqui em Família em Foco com o Júnior, a Adriana, a todos vocês que estão nos assistindo, né? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, os lares de vocês,
e dizer para vocês que os talentos nossos não são Deus que tira de nós. Somos nós mesmos que tiramos de nós mesmos e não buscar em buscar Ele em oração. Sempre, né, Genilson? Às vezes a gente fica escondendo, jogando ele para debaixo do sofá, a preguiça, né? Deixando pro cantinho. Então, vamos ficar espertos, vamos acordar e vamos buscar esse Deus maravilhoso que está no barco sempre com a gente. É isso aí, Júnior. Sempre. Ficou a dica aí, então. Então chegamos mais no final desse programa, né? E agora vamos, né, fazer a nossa oração final, pedindo a Deus que nos abençoe sempre, abençoe o casal que hoje participou conosco, que toda a sua família. Vamos rezar um Pai Nosso, né? Em agradecimento por esse programa e pela família de vocês, pela vida de vocês. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Jesus, Maria e José, Salvai as nossas famílias e aumentai a nossa fé. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Uma boa noite, fiquem Boa com noite. Deus. Fica com Deus. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus.